A iniciativa é tudo aquilo que uma pessoa faz quando vê que há necessidade de ser feito sem que ela seja mandada ou sem que ela tenha obrigação de fazer aquilo. Essa é a principal característica do líder. Essa é a principal característica da liderança. São pessoas que fazem você despertar o melhor de si e você passa a ser visto de uma forma diferente. No episódio anterior, eu falei para você sobre a iniciativa. Eu te expliquei e deixei claro que você tem que fazer o que é certo, na hora certa, independente de você ser ou não empregado, você ser empreendedor ou você seja o que seja. Você não precisa ser mandado para enxergar a necessidade de uma atitude e ir lá e fazê-lo. Isso consiste na iniciativa. Hoje, meus amigos, nós vamos falar da liderança. Nós vamos falar das pessoas que têm iniciativa, das pessoas que têm uma personalidade magnética, das pessoas que conseguem fazer com que as outras pessoas se sintam à vontade em segui-las. Isso é o princípio da liderança. Isso é o que faz com que muitas pessoas consigam levar consigo um sem número de outras pessoas que têm interesse em segui-las. Por quê, Anderson? Porque elas têm consigo algumas qualidades, algumas coisas que fazem com que ela seja vista pelas pessoas como um líder natural. Porque a gente sabe que tem dois tipos de liderança. Tem a liderança imposta, que é aquela feita pelo poder, por uma ditadura ou por um regime de governo. E tem a liderança que ela é eleita, que ela é colocada lá pela vontade das pessoas. Isso pode acontecer, obviamente, nas questões políticas, mas principalmente dentro do mundo corporativo, onde as pessoas costumam ficar à vontade quando entendem, quando percebem que existem líderes verdadeiros. E quem são esses líderes, Anderson? Na verdade, são pessoas que, além da iniciativa, que a gente falou no episódio anterior, elas possuem outras qualidades que fazem com que ela chegue em primeiro lugar e saia em último lugar, que fazem com que eles sirvam as pessoas, que eles sempre se coloquem em segundo plano diante de uma empresa, diante dos empregados e diante de uma situação corporativa. Os líderes são pessoas carismáticas, são pessoas que possuem, como eu já disse, um magnetismo de atrair as demais para trabalhar com eles. São pessoas que fazem você despertar o melhor de si. São pessoas que conseguem aglutinar outras pessoas consigo para obter o melhor resultado. E, principalmente, conseguem convencer essas pessoas a obterem o mesmo desejo e obstinação para realizar o objetivo definido daquele líder como se deles fosse. Essa é a principal característica do líder. Essa é a principal característica da liderança. Mas não existe, meus amigos, bônus sem ônus. A liderança, ela por si só, ela não é um prêmio. Na verdade, a liderança, ela é um ônus. A liderança é uma questão que, se você for analisar na ponta do lápis, ela faz com que o líder seja a pessoa que tenha a maior responsabilidade diante de todos, que seja a pessoa que carrega todo o time nas costas. E por que o time nas costas? Porque o líder é a pessoa que motiva a todos. O líder é aquele que tem que ter sempre o pensamento positivo. O líder é aquele que toma decisões de maneira objetiva e segura essas decisões até o final, mesmo que os liderados estejam em posição de dúvida. O líder é aquele que consegue trazer paz em meio ao caos. Todas essas qualidades têm um preço. Todas essas qualidades fazem com que o líder também precise de uma renovação diante dos liderados e se disponha a ser sempre aquela pessoa que está em primeiro lugar para servir e vai ser o último a ser servido. Sem essas qualidades, você não vai ter um líder. Sem essas qualidades, você não vai ter uma pessoa que vai conseguir convencer as demais, que vai ter uma personalidade magnética para ter as pessoas dispostas a fazer aquilo que ele está orientando elas a fazer. Porém, meus amigos, a pessoa que tem essas qualidades, junto com elas vem o preço. E que preço é esse? Como eu disse a vocês, é o preço de passar por tudo isso sofrendo primeiro e recebendo por último.
Por isso que a liderança, ela não é vista por todos como uma bênção. Por outro lado, as pessoas que têm uma iniciativa acima da média e principalmente que têm um objetivo definido na vida e que entendem que precisam dessas qualidades para montar o próprio time com o Mastermind, seguir adiante e poder liderar uma equipe, um grupo de pessoas em busca do seu objetivo, essas pessoas, acima de tudo, sabem desse preço a pagar e estão dispostas. E por quê, Anderson? Porque muitas das vezes o que acontece, sabe o que é? É uma coisa nata, é uma coisa que é da pessoa, é uma coisa que nasce com ela, que ela tem esse desejo, essa vontade. E é o empreendedor nato que muitas vezes passa por isso, que muitas vezes precisa se colocar sempre à frente dos outros, liderando as situações, liderando as equipes, liderando a solução dos problemas, que não são poucos ao longo da nossa caminhada. Então a liderança, meus amigos, é uma coisa que pode seduzir aqueles que vêm de fora, mas aqueles que realmente praticam, aqueles que realmente estão dentro do processo, aqueles que realmente estão com as pessoas em cima das suas responsabilidades, essas pessoas sabem que a liderança, muito mais do que uma coisa bela, é uma responsabilidade inigualável e que poucas pessoas estão dispostas a tê-los. Somente os verdadeiros empreendedores, somente as pessoas realmente comprometidas com uma causa é que serão dispostas a passar por isso. Se você não for desses, não se aventure. Mas se você for, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de seguir esse caminho. Não perca a oportunidade de cultivar isso nas pessoas. Não perca a oportunidade de dar a chance que as pessoas vejam o teu projeto, que as pessoas entendam o teu desejo, o que tu tem como objetivo de vida, e elas queiram se agregar até você para que você possa alcançar isso, para que você possa realizar esse tipo de coisa, tá certo? Mas como eu bem disse a você, isso não é simplesmente as portas da esperança. A liderança é algo muito maior do que isso. A liderança é uma coisa que demanda muito esforço, muito trabalho e que muitas vezes não vem com o resultado almejado. Então você não precisa cultivar isso de uma forma errada. Você precisa ser objetivo e entender que a liderança, muito mais do que uma bênção, ela é um ônus. No próximo episódio, a gente vai falar para você dos percalços da liderança. Do que a liderança traz junto com ela quando ela se instala na tua vida ou numa empresa ou quando você se depara com uma situação em que você está diante de um líder. Num momento como esse, os percalços chegam, os problemas se instalam e muitas vezes a liderança desaparece. Eu te aguardo no próximo episódio.